A vida é feita de altos e baixos. E provavelmente no baixo da sua vida, em algum momento da sua vida, você já deve ter se feito essa pergunta. Qual é o meu propósito? Qual é a finalidade da minha existência? Qual é a finalidade da minha vida? Provavelmente você já se fez essa pergunta. Só que quando falamos de propósito, esquecemos que existe a identidade. Não tem como eu saber o meu propósito se eu não sei qual é a minha identidade. Eu sou Eliton Rangel e nesse vídeo eu quero falar com você sobre identidade. Segundo Pablo Marçal, para eu saber qual é o meu propósito, primeiro eu tenho que saber qual é a minha identidade. E vamos aos 5 tipos de identidade. A primeira identidade que eu quero trazer para você é aquilo que Deus falou que você é aquilo que Deus falou que eu sou. A segunda identidade é aquilo que meus pais disseram que eu sou. A terceira identidade é a identidade do país, a cultura do país. A quarta identidade é aquela que eu me enxergo de como que eu sou. E a quinta identidade é aquilo que as pessoas dizem que eu sou. A primeira identidade, que é aquilo que Deus falou que eu sou imagem e semelhança do Criador, eu tenho que aceitar que eu sou imagem e semelhança do Criador. Que Deus ele me criou para poder dominar sobre os animais, sobre a terra. Então o que eu tenho que fazer com essa identidade? Eu tenho que aceitar. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de criação, eu estou falando de Deus, independente se você acredita ou não. Eu tenho que aceitar que realmente eu sou imagem e semelhança do Criador. Para eu saber qual é o meu propósito, eu tenho que aceitar aquilo que Deus falou que eu sou. A segunda identidade, que é a identidade aquilo que meus pais disseram, de repente você teve problema com seu pai e seu pai falou que você é um merda, que você não presta, que você é um filho bastardo, e aquilo gerou uma mágoa no teu coração, gerou bloqueios. Segundo Marçal, a maioria dos nossos bloqueios emocionais, ela veio do paterno, ela veio dos nossos pais. Então a gente carrega no nosso DNA sonhos frustrados do nosso pai e da nossa mãe, sonhos de família, carreiras, sabe, que foram frustradas e a gente carrega sobre os nossos ombros. Os nossos pais nos deram por herança. Então o que eu tenho que fazer? Ressignificar aquilo que meu pai e minha mãe disse que eu sou. Para eu saber qual é o meu propósito, para eu exercer o meu propósito, eu tenho que ressignificar aquilo que meus pais disseram. Principalmente se você teve problema com teus pais, se você tem problema com teus pais, se você tem mágoa com teus pais, dê um novo significado para isso. Aceita as suas origens, porque não tem como mudar. Seja grata ao seu pai e à sua mãe e dê um novo significado. A terceira identidade é aquele jeitinho brasileiro, sabe? Aquela cultura brasileira. Então o que eu tenho que fazer nessa identidade? Eu tenho que pegar aquilo que faz sentido para mim. Sem esse jeitinho brasileiro. O brasileiro tem aquilo, né? Todo mundo diz já jeitinho brasileiro. Então, para a cultura do Brasil, a gente que é brasileiro, a gente pega o que faz sentido. Para eu exercer o meu propósito, o que o meu país diz que eu sou? Pega a cultura, pega aqueles pontos que fazem sentido para você e esqueça o resto. A quarta identidade é de como eu me enxergo. Como que você se enxerga diante do espelho? Você vê uma pessoa fracassada, uma pessoa que não merece coisas extraordinárias acontecer? Como que está o seu nível de merecimento, sabe? Então, a forma que eu me enxergo, de como que eu me enxergo, determina também o meu propósito. Determina se eu vou exercer de fato o meu propósito, se eu realmente vou exercer o propósito que Deus determinou para mim, sabe? Então a forma que a gente se enxerga, nossa, é muito forte, é muito determinante para o nosso futuro. E a quinta identidade é de como as pessoas me verem. Gente, essa aqui é o que mais a gente aceita, sabe? Deus ele fala que a gente é imagem e semelhança dele, que a gente nasceu para dominar. Só que a gente dá mais importância daquilo que o ser humano fala, ou seja, o que o meu próximo fala, que o meu vizinho fala, que minha família fala, seja o que for, amigo, seja o que for, do que a importância para Deus, sabe? E é uma desgraça. É uma desgraça, porque assim, esse senso, sabe, de aceitação, de aprovação, ele fala tão grande na nossa vida, que a gente deixa de viver a nossa vida. A gente deixa, sabe, a gente abre mão dos nossos sonhos
por conta dos outros. Não faz sentido a gente deixar de viver, a gente se importar mais com a opinião dos outros do que a opinião de Deus, de como Deus me enxerga, de como eu me enxergo. Então assim, pelo amor de Deus, a partir desse vídeo, aceita aquilo que Deus falou que você é. Se enxergue como uma pessoa foda diante do espelho e caga, foda-se para a opinião dos outros. Assim você vai trilhar os teus sonhos. Assim você vai conseguir trilhar o caminho dos teus sonhos. Aceita que você é a imagem e semelhança do Criador. Se veja como uma pessoa foda. Dê um novo significado para aquilo que teu pai e tua mãe disse que você é. Sabe? Pega na sua cultura, pega aquilo que faz sentido para você e não se importe com a opinião dos outros. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe, comente, se inscreva no canal, dá o seu joinha. Vamos criar uma tribo. Vão atingir mais pessoas. Pessoas estão perdidas, abrindo mão dos teus sonhos porque não sabe qual é o seu propósito. Mas para saber qual é o seu propósito, elas precisam ativar a sua identidade.